Na segunda-feira, às 9h, todo mundo aqui, eu acho que está realmente... O final de semana foi tranquilo, então, né? Sobreviver ao churrasco, depois o resto é fichinha, né? Tá bom. Lógico que vocês estudaram o final de semana todo, né? Eu vi que a caixinha de dúvidas ali tá meio vazia, né? Significa que vocês estão entendendo tudo ou que não tiveram tempo para... Né? Tem uma chance ainda hoje durante o dia de colocar mais umas questões lá, tá? Acho que está meio vazia. A nota vai ser proporcional ao volume da caixinha, tá? Bom, vamos começar. A programação teve várias mudanças, nem eu estava sabendo, né? Mas então hoje nós não vamos falar de magnetismo, não vamos falar de superfície, mas o Narciso vai começar então falando de experimentos em condições extremas, tá? Colocando pressão, temperatura, choques nas amostras, um monte de coisa. Em seguida nós vamos ter uma palestra sobre superfície, vai ser o Pedro, né? E que vai falar uns 40 minutos, e em seguida o Gustavo vai já começar a falar sobre exatos, tá? Então espero que estejam todos bem despertos para a gente começar essa sessão, essa nova semana, tá? Narciso. Bom, beleza. Deixa eu ficar mais para esse lado aqui. Então, eu vou falar uma aula de magnetismo, na verdade, o seminário de magnetismo, nessa semana são seminários agora. O seminário de magnetismo vou dar amanhã, e aí eu dar uma visão geral. Aqui eu vou dar uma visão geral de algumas técnicas de síncron que a gente usa em condições extremas de pressão, temperatura e outras coisas. Vou cair aqui também. Tá. Bom, sei lá. E aí, assim, aqui, apesar de eu vou dar uma visão geral de um tema de pesquisa, que é essas coisas, condições extremas, eu também vou falar um pouco de algumas informações de técnicas, de duas ou três, acho que 3 técnicas, que podem ser úteis, podem ser complementares ao que vocês viram na semana passada. Mas se atenham a tanto área de pesquisa quanto informações de técnicas. Bom, condições extremas, no fundo você pode pensar de onde que vem isso. Um lugar que você pode observar condições extremas, na verdade, é nas estrelas de nêutrons. Meio difícil imaginar lá longe, tão longe, mas no fim, lá no centro das estrelas de nêutrons é onde você encontra as condições mais altas pressões, mais altas temperaturas, e na verdade elas emitem bastante raio-x também. Então tem tudo a ver com o síncron aqui, uma estrela de nêutrons no centro do nosso centro. Mas se você olha até no universo, mas falando sério, no universo, pressão, na verdade, é uma variável termodinâmica que provavelmente é a variável termodinâmica com a maior variação de escala existente no universo. Vai desde menos 32 atmosferas no vácuo do espaço intergaláctico até 10 a 34 atmosferas no centro de estrelas de nêutrons. Só que aí o que a gente está... Bom, voltando um pouco para a Terra, o que a gente está mais... que nos afeta mais é essa escala de pressão. Tanto o vácuo, por exemplo, o vácuo aqui do anel, acho que deve ser em torno de 10 a menos 13, ou a pressão no centro da Terra, 10 a 8, na verdade 365 gigapascal, 3,5 milhões de atmosferas. E nessas escalas aqui, nas faixas que a gente chama de altas pressões, é o que eu vou estar mostrando um pouco para vocês. Que tipo de ciência a gente consegue fazer com isso. Só que aí, voltando um pouco mais para a gente também, você pode ver que a gente trabalha com altas pressões o tempo todo, que na cozinha dos nossos casos, com panela de pressão. Na verdade, isso
faz com que uma reação lá, que a temperatura haja mais rapidamente no cozimento de materiais, porque você muda um pouco o diagrama de fase. Também tem outras aplicações, por exemplo, pasteurização em altas pressões. Você faz um processo de pasteurização mais rápido. Você pode pensar, isso aqui é muito cozinha, é muito caseiro, tem muitas coisas. Só que se for ver, eu fiquei surpreso por ver, tem bastante ciência feita em comidas em altas pressões, em ultra altas pressões, que o pessoal trabalha hoje. Não é tão alta pressão quanto que a gente trabalha aqui. Não tinha percebido isso, mas bom, não é propaganda, mas que tem bastante pesquisa que é feita com isso. Então, mas na verdade tem uma conferência, por exemplo, a IRAPS, que é a Conferência Internacional de Altas Pressões, que tem em torno de 500, 600 pessoas participando. Tem um dos temas dessa conferência que é basicamente pesquisa em comida. Bom, mas em outra área, voltando um pouco aqui para o síncron, a gente pode pensar, é mais metais, é mais materiais avançados que se usa essas técnicas. Mas não, mesmo o pessoal por exemplo, a Ana Zé, que trabalha com cristalografia de proteínas, em outros síncrons, aqui ainda não, o pessoal usa bastante condições de altas pressões para facilitar a cristalização de proteínas. Ou mesmo estudar a proteína numa condição de alta pressão para ver até quando ela é estável. Ou, por exemplo, essas proteínas aqui, na verdade, elas foram investigadas em altas pressões e algumas delas você só consegue cristalizar elas, só consegue formar elas, o cristal da proteína, em condições de quando se aplica alguma pressão em cima dela. Isso. Eu só não posso... Assim, se vocês quiserem fazer pergunta também, fica à vontade, senão eu vou acabar antes do tempo, aí não dá certo. Então, mas aí há uma outra área. Na verdade, isso daqui é pressão dentro do centro da Terra, que é basicamente o pessoal de geociências que estuda, foi o que motivou essas pesquisas, tanto de difração, espectroscopia, espalhamento, várias técnicas de síncron serem implementadas em condições de altas pressões para estudar os materiais que estão tanto na interface das crostas terrestres e aí, o que está acontecendo dentro da Terra. Porque você pode pensar, mas para que isso? Uma das razões, por exemplo, é eles conseguir prever os fenômenos que acontecem no deslocamento das crostas ou o que tem na interface entre o núcleo do centro da Terra com as outras camadas. E isso afeta, por exemplo, você consegue criar modelos e aí talvez criar modelos e conseguir prever quando vai ter uma erupção vulcânica ou quando que vai acontecer um terremoto em algum outro lugar. Ou outras pessoas também estudam como que é a disposição, o mapa da variação do campo magnético dentro da Terra, que é bem diferente do que a gente observa aqui. E aí, dependendo dessas mudanças, que esse gradiente de campo em torno do campo terrestre, que está sempre mudando, de vez em quando, a cada alguns milhões de anos, na verdade ele inverte o polo. Então, conseguir prever quando que o polo da Terra vai inverter também afeta bastante as nossas vidas. Mas isso motivou bastante técnicas de síncron, e apesar de ter motivado bastante técnicas de síncron, eu não vou falar do que está sendo feito nisso, porque o meu interesse é outro, mas tudo bem. Então, mas aí uma outra motivação grande, que isso está realmente bem ligado com a nossa vida cotidiana, é materiais avançados que você só consegue produzi-los em condição de alta pressão e alta temperatura. Um exemplo, por exemplo, é esses diamantes nanopolicristalinos, que na verdade que tem até hoje um único grupo no Japão consegue produzi-los, que você consegue produzir até um tarugo de 1 centímetro, por exemplo. E isso é uma conversão direta de grafite para diamante. Então você pega um taruguinho de grafite, põe lá dentro de uma prensa de grande volume, numa certa condição, numa certa rota de crescimento bem específica, e aí você transforma aquele tarugo de grafite em um diamante que tem umas propriedades bem diferentes.
que os grãos deles são diferentes dos diamantes normais que a gente conhece, os diamantes naturais. Que aí, em vez de você ter um diamante monocristalino, que é um único monocristal, aqui não. Aqui você tem muitos cristalzinhos de dimensões de em torno de 10, 20 nanômetros, todos juntos, e isso formando um diamante, uma fase de diamante, transparente. Só que a grande vantagem disso é que a dureza dele e as propriedades de resistência dele é muito melhor do que um diamante natural. Na verdade, isso foi feito por pesquisadores, usando o Synctron e usando na universidade, e hoje tem uma empresa japonesa chamada Sumitomo, que comercializa isso e está ganhando muito dinheiro com isso. Mas só que isso é uma coisa. Outra coisa, isso aqui na verdade foi um estudo feito no Synctron, usando, se não me engano, difração de raio-x, que eles descobriram uma nova fase de alumínio quando eles produziram uma condição que não existe na Terra, em condição de alta pressão e alta temperatura, usando laser, uma onda de choque, eu vou falar mais para o final. E aí eles conseguiram sintetizar a L2O3, só que numa densidade super alta. Que se a gente consegue ter esse tipo, se a gente consegue, eu estou mostrando isso mais para dizer que se a gente consegue produzir as condições que, apesar de não existir na Terra, existem em outros planetas, a gente consegue produzir materiais que aqui não existem, mas se existir seria muito útil para a nossa vida cotidiana. Então você consegue fornecer as condições para produzir um material avançado que não existiria naturalmente aqui. Mas aí o que é pressão? Se for ver, bom, a gente aplica pressão, mas pressão é força sobre área, certo? E aí se a gente compara, por exemplo, um elefante de 4 toneladas, ele está em 2 pés, mas se ele tivesse apenas em um pé, a pressão dele é maior ou menor do que uma mulher apenas na ponta de um salto alto? O que vocês acham? Quem que acha que a pressão do elefante é maior? Tá, então todo mundo acha que a pressão daqui Tá. Então, no fundo, é isso mesmo, só que não só maior, mas bem maior, muito maior. Por quê? Porque você está com uma força menor, só que você reduziu bastante a área que você está aplicando. Então, esse é um conceito importante. Pressão é força sobre área, então, para aplicar uma pressão, ou você precisa de uma força muito grande, ou de uma área muito pequena. E isso que a gente vai usar aqui ao longo. Mas aí, aqui no Synctron, como que a gente faz para chegar a uma alta pressão que a gente usa nas linhas de luz? É simples, é só a gente comprar um aviãozinho e aí pegar um sapatinho e dá tudo certo. Você consegue chegar aos 50 gigapascal, 500 mil atmosferas, que é, na verdade, o que a gente consegue hoje na linha XDS, que é a linha que está aqui embaixo. Mas aí, como a gente não tinha dinheiro para o avião, o que a gente compra, a gente usa 2 diamantes. A gente usa o diamante porque é um material super duro e super resistente. Só que aí o que a gente faz é reduzir bastante a área da ponta dele. Então a gente aplica uma força nas duas bases dos diamantes. E aí com a ponta dele de tamanhos micrométricos, pressão é força sobre área, a gente tem uma alta pressão na ponta dos diamantes. E aí o que a gente usa é uma gacheta metálica, basicamente um disco metálico, põe aqui, faz um furo e aí põe a amostra lá na pontazinha dele. A dificuldade só é que a gente tem que passar o feixe de raio-x por esse diamante e incidir na amostra, que para essas pressões que a gente atinge aqui, a amostra tem em torno de 100 microns, 0,1 milímetro. Bom, boa pergunta. O diamante, na verdade, os diamantes que a gente usa aqui é monocristalino. Então, por exemplo, para os experimentos de difração, bom, depois eu vou mostrar, mas a gente tem um cone de difração aqui, que os materiais normalmente que a gente estuda são pós. Então a gente tem difração de pó. Então a gente tem anéis, eu vou mostrar na sequência, mas a gente tem anéis que você integra lá, você vai ter o difractograma do material.
Se aparecesse um pico do diamante, um pico de difração de diamante, que pode aparecer, ele vai ser muito concentrado. Porque como é monocristalino, você tem a imagem lá, ele vai estar em um único ponto. Um único ponto muito intenso, mas um único ponto. Não, você consegue fazer uma máscara e eliminar ele completamente. Só que, na verdade, a gente praticamente nunca observa picos de diamante, porque os diamantes que a gente usa aqui são orientados na direção 100. Então, nessa geometria, não deveria aparecer nenhum pico. Essa gacheta metálica, dependendo da energia, ele vai ser transparente ou não. A grande dificuldade é que você precisa ter o foco do raio-x ser menor do que o furo que está aqui onde está a amostra. Então você precisa bastante que a focalização do raio-x seja menor do que esse furo. E aí o raio-x não está passando por esse disco metálico, então você não teria contribuição. Aqui a gente está no limite de fazer isso, porque o nosso feixe não é tão bem focalizado por causa da fonte. Então lá no CIRIUS vai ser muito mais fácil ter isso. Então essa é isso. De vez em quando a gente vê um picozinho do rubi, só que também o rubi é um monocristal bem pequeno, que você consegue identificar ele no mapa da difração e isolar ele. Depende da pressão que você vai aplicar. Por exemplo, para pressões medianas, normalmente a gente usa de aço inox, que apesar de ser um pouco mole, é barato, e funciona bem até em torno de uns 30 gigapascal, 300 mil atmosferas. Acima disso, o aço é mole demais, e aí quando você aperta ele é que nem apertar uma borracha. Ele vai para todo lado e o diamante toca um no outro e quebra tudo. Então aí, para isso, a gente usa um gasto de rênio ou tungstênio, que é bem mais duro. Mas normalmente é um gasto de metal. Em outras opções em que o feixe raio-x não passa nessa direção, que a gente quer passar ao longo do gasket, aí nesse caso a gente usaria um gasket de berílio, que aí berílio é transparente a raio-x. Então você consegue fazer outros tipos de experimentos que... Não, berílio, dependendo da forma como você coloca ele lá, pode ser bem duro. Aí em outros experimentos que você quer estudar magnetismo, aí na verdade você usa gasket de cobre e berílio, que é bem mais duro que berílio, só que ele, 90 e poucos % de cobre e um pouquinho de berílio. Ele é bem duro, só que é não magnético. Mas, dependendo do experimento, você seleciona o material que você quer usar. Então a gente quer chegar a essas pressões aqui. E isso, uma das razões é fazer experimento de difração de raio-x, em que você passa o feixe raio-x pela amostra, e aí depois você vai ter os cones que eu estava falando. Você vai ter a difração, você vai ter esses cones aqui, são cones se for difração de pó. No regime que a gente tem o feixe de raio-x bem maior do que os grãos que a gente tem lá, a gente vai ter difração de pó, são esses anéis. No regime que o feixe focalizado de difração for do tamanho do grão, na verdade você não vai ter dessa forma, você vai ter spots, que nem cristalografia de proteínas, você vai ter uns spots lá. Aqui hoje a gente tem nessa configuração. Lá no CIRIUS, quando a gente estiver trabalhando com feixe nanométrico, a gente praticamente sempre vai estar trabalhando com difração de monocristal, porque sempre o tamanho do feixe vai ser do tamanho do meu cristal, do meu grão. Mas o que é que a gente faz? A gente integra isso daqui, tem um difratograma, tem uns picos de Bragg, você já sabe o que é que faz, como é que faz. Isso aqui foi feito no refinamento Rietveld, e isso determina a estrutura. Quando você aplica pressão, você desloca esses picos de Bragg porque você está comprimindo a rede cristalina. Então, você comprime a rede cristalina, mas às vezes, não só você comprime a rede cristalina, mas também você deforma a estrutura cristalina. Então, você tem transições de fase. Mas isso é uma forma de comprimir a curva cristalina, e essas curvas de volume versus pressão é uma das informações que você quer ter, que se chama a equação de estado. As duas coisas. Normalmente o que a gente faz aqui
aqui, junto com a amostra, bom, a gente coloca um calibrante para medir a pressão, mas a gente coloca também um meio transmissor de pressão. Então você tem o cristalzinho lá, ou o pó lá dentro, e aí ou a gente põe uma mistura de álcool para que funciona bem até uma pressão mediana, até 10 gigapascal, até aqui, para que a pressão venha de todos os lados, seja uniformemente distribuída de todos os lados. Quando você vai para uma pressão mais alta, na verdade você não pode usar esse líquido, porque ele solidifica e fica tudo ruim, e aí o que a gente usa é gás, um gás nobre, hélio ou neon. Essa é a forma de você ter pressão uniforme, né, chegando na amostra. Se você não tiver esse meio transmissor de pressão, por exemplo, você põe um monocristal lá dentro e aí aperta um diamante e outro, você vai ter o que a gente chama de pressão uniaxial. Então, por exemplo, você tem um cristal orientado, põe lá numa direção e aperta nessa direção. Você vai estar comprimindo apenas numa direção. Pressão uniaxial é um pouco difícil porque você acaba quebrando sua amostra. Só que tem algumas formas de fazer isso. E até uma forma de se comparar, por exemplo, com strain, com crescimento epitaxial em filmes finos, que aí você induz distorções em apenas uma direção ou outra direção. Mas dá para fazer as duas coisas. Beleza, difração, a equação do estado, pressão versus volume. E aí, o que é que a gente faz aqui? Bom, hoje, não tem algumas coisas em inglês e outras em português, mas bom, aqui é um seminário, não é uma aula. Então, isso aqui é uma fotinho do que a gente tem lá na linha aqui embaixo, que você usa uma forma de focalizar o feixe. Hoje a gente está usando fendas, mas para o final do ano a gente vai usar um espelho KB para focalizar o feixe. Você põe uma sala de pressão aqui, pode ser em baixa temperatura, e tem um detetor de área. Aí você tem esse difratograma e integra. Hoje a gente consegue chegar até mais ou menos 80 gigapascal, e para você conseguir tirar, por exemplo, essas equações de estado, que tem pressão versus volume, e aí de vez em quando tem algumas transições de fase ou instabilidade eletrônica. Mas lá no Sirius, na verdade, o que a gente vai ter a gente consegue ter o foco do meu raio-x vai ser muito menor. Então a gente consegue ter um feixe muito menor, então a gente consegue ter diamantes muito menores. E aí chega num regime que os diamantes convencionais que a gente usa não funcionaria, e aí dá para fazer esse tipo de coisa. Você põe um diamante, aí na ponta do diamante você põe umas bolinhas de diamante, e aí na ponta da bolinha do diamante você põe uma amostra. E aí essa amostra é em torno de uns 5 microns, e aí você tem que ir com um feixe nanométrico, só que aí tem um problema que aqui, na verdade, é redondo, né? Então você vai ter um gradiente de pressão grande ali, e por isso é bom você ter um tamanho de feixe muito, muito menor do que esses 5 microns. Esse tipo de coisa hoje é feito em alguns outros cintos, é bem recente, no ano passado, só que o problema é que em outros cintos o pessoal não tem um feixe nanométrico para fazer o mapping desse gradiente de pressão que está lá. Mas tudo bem. Isso aqui aí, bom, isso de fração, que é o que a gente faz, e aí para que serve isso? Uma das, por exemplo, uma coisa bem recente, que acho que o Harry mostrou um pouco isso na semana passada, esse H2S, sulfeto de hidrogênio, não, sulfeto de hidrogênio não, sei lá como se fala isso, sulfur hydride. O pessoal descobriu supercondutividade nesse gás. Bom, é um gás bem cheirosinho, para quem já ouviu falar. Cheirosinho ao contrário, tá? E ele mata também, quando você sentir o cheiro. Mas aí, na verdade, o pessoal de catálise trabalha bastante com isso aqui no Synctron, e é sempre um problema trabalhar com esse gás. Então, o pessoal descobriu supercondutividade, que é a ausência de resistência elétrica ao material, e em uma temperatura bem alta. Só que aí, na verdade, isso aqui foi feito no Synctron japonês, o pessoal usando difração de raio-x na condição de alta pressão, e tanto alta quanto baixa temperatura, mapeou o que estava acontecendo quando existia essa supercondutividade do material. E identificou duas fases, bom, sei lá como se fala isso, né? Bom, identificou essas duas fases, e as duas apresentam supercondutividade, só que
Como função da pressão, existia um regime que estava numa fase cristalina e depois se passava para outra fase cristalina. E aí um dos argumentos no artigo lá, eles estavam tentando relacionar. A supercondutividade estava um pouco relacionada quando existia essa transição de fase estrutural, talvez. Mas isso é uma informação. Difração você consegue estudar, por exemplo, você descobre um efeito novo e você quer saber o que está acontecendo na minha estrutura atômica para depois você fazer uma simulação teórica da estrutura eletrônica e inferir, ver o que está acontecendo. Então é bastante importante. De supercondutividade, no fim, em física da matéria condensada, não sei quem trabalha, a importância disso é grande, porque essa foi a primeira vez que, é uma condição meio extrema, mas é a primeira vez que se descobre um material que está que é supercondutor numa temperatura maior do que a observada na Terra. Tudo bem que é lá na Antártica, mas já é na Terra. Não é... Então... Só que entender o processo, entender o mecanismo para você conseguir aumentar essa temperatura é algo de importância para o mundo todo, porque se a gente descobrisse um material supercondutor à temperatura ambiente, isso mudaria completamente o mundo. Você teria carros altamente eficientes, trens altamente eficientes, mudaria toda a indústria de tecnologia do mundo. Na verdade, isso foi o que gerou a discórdia lá no Avatar, porque, se vocês lembram, o material que toda a briga lá que estava no filme era por causa de um material supercondutor, que é o que produzia esse tipo de coisa. As montanhas lá estão flutuando sempre. Então, um material supercondutor à temperatura ambiente é uma coisa que os físicos, hoje em dia, é um dos problemas que se mais busca uma resposta. Mas tudo bem, isso é só supercondutividade, mas aí você vai ver, beleza, aqui tem uma terrinha lá em outro canto, mas aqui na Terra também tem umas terrinhas raras, que aí essas terrinhas raras também geram um pouco de discórdia, principalmente com a China, que são em relação, por exemplo, os materiais magnéticos que a gente usa em computadores ou em discos, em tudo, chama neodímio e ferro-boro. E aí a grande jazida de neodímio está lá na China, então sempre existe uma tensão mundial se a China parar de exportar isso. Mas aí terras raras, falam que são algumas coisas que são difíceis de encontrar, e hoje também se estuda bastante isso, não só por muitas aplicações tecnológicas, mas também para tentar entender o que acontece com as propriedades físicas das terras raras. Um dos problemas, eu vou mostrar mais um exemplo para mostrar algumas técnicas, mas tudo bem. Um dos exemplos no caso da paixão daqui do Ricardo, do Európio, que quando você aplica pressão, você tem esses colapsos de volume. Que você vai aplicando pressão e de repente o volume cai abruptamente. E também outras coisas relacionadas que algumas terras raras ele tem mudança de valência, tem várias possibilidades de ter valência dos seus íons 4F. Nisso, por exemplo, uma coisa que a gente fez, aquela figurinha da equação de estado que estava lá, a gente mapeou isso como função da pressão, no caso isso aqui foi Europa e oxigênio. E aí, quando você vai aplicando a pressão, você tem algumas instabilidades aqui. Nessa curvinha azul, tem uma variação bem pequena. Uma outra aqui, que apesar de ser pequeno, você tem uma relação sinal-ruído, você tem uma barra de erro suficiente para ver isso aqui, como a gente teve, a gente consegue determinar isso. Nessa curva, até aqui, na verdade, não tinha nenhuma transição estrutural. Era exatamente a mesma estrutura, a mesma coisa, só que você tinha essas transições de volume. E isso estava relacionado com a relação entre a variação abrupta do parâmetro de rede, era a rede vendo uma instabilidade eletrônica, e aí ela se acomodou simplesmente diminuindo abruptamente o volume, em vez de fazer uma transição estrutural. Só que aí logo em seguida existe uma transição estrutural, bem simples
B1 da estrutura NaCl para CSL. E existe também uma coexistência de fase estrutural aqui. Mas isso foi por difração. E aí, mas aí uma outra técnica, isso é bem similar à curva que acho que o Pedro mostrou. Você faz experimentos de Shannon, de espectroscopia de absorção, mapeando essa faixa aqui, você vê algo como isso, que aí tem os dois picos aqui, que acho que o Pedro falou são das duas valências do Europe, e aí quando você aplica pressão, você diminui uma valência e aumenta a outra valência. Você aumenta o 3+, isso. Tá, então, você está aplicando pressão, está mudando a valência. Não. Qualquer material. Assim, no fundo, acho que eu não mostrei aqui, mas, por exemplo, os experimentos com pressão aqui na linha XDS é super amplo. Já teve gente que estudou beta-caroteno, como que é? AS, é aquele remédio lá que a gente toma para dor de cabeça. Isso. Aí, indo para metais, para terra rara, de tudo. Tem cristalografia de proteína, então é basicamente tudo, não é realmente limitado a isso, não. Então, boa pergunta. Nesse caso aqui, quando a gente aplicava a pressão e retornava, ele retornava ao estado original. Então, dependendo da transição que você induz, ele pode retornar ou não. Por exemplo, alguns materiais que o pessoal estuda aqui, você aplica a pressão e ele é um cristal, e aí a partir de um certo ponto ele amorfiza, ele vira um amorfo. Nesses casos é bem comum de quando você retornar a pressão, ele permanecer amorfo. Um outro lá, aquele outro lá do diamante, por exemplo, eu tinha grafite, transformei em diamante. No fundo eu estou fazendo um experimento de alta pressão ali, e aquele era irreversível, que você aplicava, quando voltava, eles permanecia como estava. Então, dependendo da rota que você coloca a alta pressão, ele pode ser reversível ou não. Então, depende do processo. Às vezes sim. Eu não vou mostrar isso aqui, mas às vezes sim acontece esterese. Pode ser uma esterese devida ao efeito eletrônico que está acontecendo lá no material, mas também pode ser uma esterese devida ao instrumento que você está aplicando, porque quando você está aplicando pressão, às vezes você empurra o diamante, mas na hora de voltar, ele volta, mas causa algumas deformações lá. Porque o diamante, na verdade, ele tem um regime elástico, que quando você aplica uma pressão bem alta, ele deforma também. E aí, quando você vai retornar, se você retornar rápido demais, retornar rápido demais, primeiro ele vai quebrar, mas mesmo retornando lento, inicialmente ele está reto. Você aplica pressão, ele curva, e aí depois ele lentamente vai voltar. No regime elástico, ele volta, então isso pode causar uma esterese também. Quando você chega acima do regime elástico do diamante, ele deforma, quando você voltar, ele não consegue mais voltar e ele quebra. Por exemplo, experimentos acima, na verdade aqui a gente foi até 80, mas acima de 100 gigapascal, de 1 milhão de atmosferas, a gente está um pouco acima do regime de elástico do diamante. Então, invariavelmente, se for para esse regime, você vai quebrar 2 diamantes a cada experimento. Então, é bom ter uma boa ideia para usar isso, vale a pena. Então, mas tá, isso foi espectroscopia de absorção, você aplica, tem uma valência, mas note que daqui para cá tem vou falar disso depois, mas você tem um salto na valência, que quando você vai aplicando a pressão, ela vai mudando para 3+, e em bem mais alta pressão, na verdade, a valência volta. Esse segundo pico aqui, ele volta para o estado original. Então, depois disso. E isso daqui é uma outra técnica de síncrono também feita na condição de altas pressões, que acho que vocês não viram aqui, que acho que eu só comentei numa pergunta, que chama Nuclear Forward Scattering, que a gente não vai ter no Sirius, pelo menos não inicialmente. Aqui o que a gente sonda é esse tempo de decaimento da excitação do núcleo lá,
E nisso você tem uma informação muito similar ao pessoal que faz espectroscopia Mossbauer. Então você tem equivalente ao Isomer Shift, que é essa curvinha aqui. Disso daqui, a gente pelo Isomer Shift, por espectroscopia Mossbauer, você também consegue inferir a valência dos átomos de terra rara, que está relacionado com a nuvem eletrônica do núcleo lá. E aí você tem dois picos, na verdade o vermelho é um pico de referência, e o azul é a minha amostra. Então eu vou aplicando pressão, ele vai movendo para cá, e aí de repente começa a aparecer um outro pico, que é... Então, eu estou mudando a valência de 2+, para 3+, mais, e aí chega um ponto que ele vai para 2+, só que aí volta a aparecer o estado fundamental, similar ao Shannon, que em uma pressão ele volta ao estado fundamental. E existe uma fase que eles coexistem aqui, e depois volta ao estado original. Então essa foi uma informação que era contrária ao esperado. Você simplesmente comprimir a rede cristalina e aproximar os átomos, aproximar as nuvens eletrônicas, empiricamente você esperava que a valência vai sempre aumentar, você vai sempre de 2+ para 3+. O que a gente observou diretamente e experimentalmente aqui é que é o contrário do esperado. Você aumenta inicialmente, mas chega um ponto que você volta ao estado original. Existe a coexistência de fase, visto, por exemplo, por Mossbauer lá, que se relaciona, na verdade, a coexistência de fase medida por difração. Tá, então, ela não entendeu o porquê de se aplicar pressão e mudar a valência. O que acontece você tem os átomos da sua rede cristalina. Eles estão a uma certa distância. Esses átomos, ele tem uma nuvem eletrônica, ele tem uma densidade eletrônica em volta deles. Quando você, digamos que é uma ligação química, quando você aproxima mais eles, você está mudando essa ligação química, você está compartilhando mais elétrons entre um e outro, você está mudando essa forma de ligação, você está compartilhando os elétrons nessa nuvem eletrônica. Então, você vai aproximando cada vez mais eles, você vai mudar a valência. A valência 2+, 3+, nada mais é do que o número de elétrons que você tem nos orbitais mais externos. Nesse caso aqui, do európio, o 2+ é a configuração eletrônica 4f7, 5d0. Na configuração 3+, é 4f6, 5d1. Então você está basicamente trocando um elétron de um orbital para outro. E isso você faz aproximando os átomos, que você meio que altera o compartilhamento de elétrons lá na banda de condução. Beleza? Então, aqui, isso é uma informação que, se você faz várias técnicas do seu material, você consegue entender um pouco melhor. Nesse caso, você viu lá pelo espectro por nuclear fold scattering, você via 2 picos aqui, que aí está relacionado àquela coexistência de fases vista por difração. Mas aí não só isso, uma outra informação que você consegue tirar se você acopla várias técnicas é a questão temporal. De Shannon, eu acho que foi comentado... Preciso notar que ver como a proposta, por exemplo, essa linha, isso seria uma referência ao que a gente sobre a janela de direção que a gente utiliza dentro do material, ou a condição do átomo no bate tudo e a gente fica essa. Idealmente, seria bom você, quando você propõe um problema científico, você tem que ter uma justificativa para propor aquilo lá. Então, se você tem ou inferência de outra técnica que veio, então eu vou aplicar pressão e isso vai mudar a estrutura. Ou por teoria, por exemplo. Ou você tem informações de outros sistemas similares que, se você está numa condição de mais alta pressão, você acha que vai acontecer uma transição ou acha que vai acontecer um efeito numa certa faixa de pressão. Então, ter uma certa noção de qual faixa que você quer estudar é legal. No caso do H2S, por exemplo, que o pessoal descobriu sua produtividade numa faixa de pressão. E o pessoal queria estudar difração naquela faixa. Na verdade, no H2S, na década de 90, já tinha sido estudado difração e pressão, só que numa faixa de pressão bem mais baixa e na temperatura ambiente. Então, tem muita gente que tem um material novo e aí, similares aos outros materiais, eu quero acompanhar, ver o que é que acontece. Eu quero ter a equação de estado desse material. Isso é uma justificativa também.
Mas se tem uma justificativa de acho que vai acontecer um efeito lá, é uma outra informação importante. Então, às vezes você tem uma justificativa, às vezes você tem um material que é novo, que você acha que vai se comportar de forma meio que diferente, você quer estudar. Por exemplo, muitos dos experimentos a gente coloca na proposta uma justificativa. Aí, só contar uma historinha, nesse caso do Europa Oxigênio, eu estava lá nos Estados Unidos, e aí a gente aplicou, tinha uma motivação para estudar, na verdade, um outro material, que era o outro material que o Ricardo gosta, o urânio, mas aí por uma razão de material radioativo, sei o que, aí teve 3 dias lá que a gente não pôde usar aquilo lá. E aí, o que é que a gente faz com esses 3 dias, que é bem precioso de tempo de feijão? Tem essa amostra aqui, vamos apertar ela e ver o que é que acontece. E, na verdade, isso aqui foi um Physical Review Letters, esse estudo, e começou assim, eu tenho uma amostra que é interessante, mas não sei o que é que vai acontecer. E aí, vamos apertar ela e ver o que acontece, e aí começou, só que depois que a gente apertou, a gente viu que tinha um dia sobrando, a gente viu uma coisa, e aí a gente avançou e mediu várias outras vezes para completar o estudo. Depende da faixa de energia. Nessa configuração aqui, que é 7 keV, e aí difração normalmente você faz em mais alta energia, não dá. Você tem que mudar o modo de operação da linha de luz. Aqui faria 2 vezes, 2 carregamentos. Aqui, na verdade, isso foi medido em 2 linhas de luz diferentes. Uma mais apropriada para espectroscopia, outra mais apropriada para difração, e aí o Nuclear Pulse Scattering em outra linha de luz mais apropriada para aqueles experimentos. Às vezes é possível, às vezes não. Então, aí voltando aqui, a questão outra informação que a gente pode ter é em relação ao tempo. Isso foi comentado, por exemplo, o tempo do processo de absorção de raio-x está na ordem de 10 a menos 7 segundos. É super rápido. Quando você compara isso com o processo do decaimento lá do Nuclear Pulse Scattering, é 10 a menos 8 segundos. Totalmente diferente. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu, foi importante para a gente. Por quê? Porque aqui você nota que tem apenas um único pico da valência e ele está movendo. Aqui no chance você tem 2 picos. Alguém sabe dizer por que isso? Porque aqui são 2 processos de raio-x, mas aqui tem 2 picos e um pico só. Só dar a dica por ter as escalas temporais serem tão diferentes, o que acontecia é que o tempo da estabilidade dessa valência, na verdade não é o que está acontecendo lá na estrutura eletrônica não é uma coisa estática. Era uma valência flutuante. Só que no fim você tinha elétrons lá que estavam pulando de um estado para outro. Então você podia ter uma valência 2+, podia ter uma valência 3+, e na média você tinha uma valência específica. Só que essa flutuação desse elétron lá era da ordem de 10 a menos 15 segundos, que era definida pela largura da banda do íon 4F. Só que aí, se for ver, essa escala temporal aqui, 10 a menos 15 segundos, é mais lento do que o processo de absorção. Então, pelo processo de absorção, você conseguia ver os 2 estados. No caso do Mossbauer, isso é mais rápido que esse, então você só via a média. Assim, é só uma outra informação, é legalzinho, mas é uma outra informação que você consegue tirar às vezes. Tudo bem, só que aí disso, então, se você olha só pelo que a gente esperaria da difração, se fosse comprimindo e pela a teoria de ligação de valência, você consegue parametrizar a distância dos átomos e a partir da distância que os átomos estão, inferir qual que seria a valência dos seus íons. Por uma regra, esse artigo aqui, sei lá, acho que tem umas 600 citações todo ano. Só que aí, isso por inferir, usando essas leis aqui. Só que aí, quando a gente fez os experimentos, pela inferência, apenas pela distância de ligação, você teria essa curva aqui para a valência, e o nosso experimento, a sonda direta da valência que a gente tinha,
deu isso daqui. Ou seja, totalmente diferente do que uma inferência apenas por uma regra empírica lá. Então, assim, a lição disso é que, às vezes dá para usar uma regra empírica para determinar o que você vai ter lá, mas às vezes é importante você medir experimentalmente e diretamente a informação que você quer saber. Bom, então, mas bom, isso aqui foi de fração, é um exemplo de algumas técnicas, mas bom, o título do tópico é condições extremas. Então, como que a gente faz para ir para uma condição mais extrema, que é o que a gente quer? É simples, é só aumentar a força. Então, isso, bom, é bem simples. O problema é que teria que tirar o Titanic lá do fundo do mar, mas tudo bem. Só que aí, nessas condições de 5 terapascal, é um pouco mais difícil, mas isso é uma coisa que em laboratório, dependendo das condições, isso é possível. Isso é o que a gente quer atacar lá no Sirius também. Como que a gente vai chegar lá? Para chegar a altas pressões, temperaturas de campo magnético, tem várias formas. Bom, tem a questão de aumentar a força, isso se faz em alguns cintos, por exemplo, tendo uma prensa enorme, ou fazer como eu tinha falado para vocês, diminuir a ponta do diamante, ou mesmo usar isso daqui que é um experimento de onda de choque. Eu vou falar mais para o final, jogo isso para produzir. Bom, isso aqui já mostrei, bom, você diminui a ponta e consegue chegar lá, só que para ter uma ponta muito pequena, o que é que você precisa? Você precisa ter um feixe de raio-x muito pequeno. E aí, isso é o que a gente vai conseguir com a linha de condições extremas lá no Sirius, que se chama EMA. Vai possibilitar alguns experimentos de espectroscopia, alguns experimentos. E lá a gente vai ter, bom, o Hélio falou um pouco de espelhos KB, mas lá a gente vai ter dois pares de espelhos KB que numa estação experimental a gente teria um feixe de 0,2 microns por 1 micron, variável até 3 por 10 microns, com alto fluxo. Mas aí na estação final lá, a gente tem um feixe de 80 por 80 nanômetros. E aí nessa mesma posição, na verdade, a gente consegue ir até 5 microns. A gente consegue mudar uma configuração lá para mudar isso, também com alto fluxo. Nessa configuração aqui de 80 nanômetros, a gente consegue fazer esse tipo de experimento aqui, por exemplo. O nome da linha é EMA, então às vezes vai funcionar, a gente vai estar num dia bom, tudo bem, mas às vezes sabe, né? Bom, a gente vai chegar lá. E esse daqui é mais ou menos o esquema de como vai ser a linha lá. No início aqui da linha tem um experimento que eu não vou falar hoje, que é experimentos para sondar magnetismo sob pressão. Então isso eu vou falar no seminário de amanhã. Também tem outro experimento aqui que eu não falei hoje, que são possíveis, que é usar um feixe coerente para tirar uma imagem de tensõões num cristal com resolução nanométrica também, chama Bragg CDI, que eu acho que o Sato deve ter falado. Na verdade essa figurinha aqui é dele. Tem outro experimento também que eu não falei, e aí vai ser, acho que o Ulisses vai falar na quinta-feira, que é experimento de espectroscopia Raman de raio-x, que você consegue usar um feixe de alta energia para sondar bordas de elementos leves. Isso ele vai falar na quinta-feira, então isso também seria possível aqui. E o experimento de difração de raio-x, que é o que eu falei aqui. Você tem um espelho KB, focaliza, tem a célula de pressão, e aí você tem um difratograma lá. Mas aí tinha falado, vai ter os dias bons, dias ruins, mas aí como que a gente vai alinhar o feixe desse negócio? Só para dar uma informaçãozinha, mais ou menos assim que a gente vai alinhar o feixe. Se vocês lembram lá do Star Trek. Então, só que aí tudo bem, não vai ser bem assim que a gente vai alinhar o feixe, mas assim funciona também. Só que, sem brincadeira, eu coloquei isso daqui por uma razão bem específica. Não sei. Eu coloquei isso aqui, não é só brincadeira. Na verdade, isso daqui, eu não sei
vocês sabem de onde foi inspirado isso daqui, que é o reator de dobra lá do Star Trek? Alguém ouviu falar? Não? Isso daqui, na verdade, existe. Isso aqui, bom, existe mais ou menos, porque o pessoal não ia quebrar uma máquina de 1,5 bilhão de dólar. Mas isso é similar a essa configuração aqui, algumas partes praticamente igual, na National Ignition Facility, nos Estados Unidos, que é a maior instalação de lasers dos Estados Unidos. Tem um laser super alta potência usado para iniciar e estabilizar fissão nuclear. Ou seja, fissão nuclear, você consegue estabilizar um processo que você tem energia infinita lá. E isso, tanto os Estados Unidos quanto outros países têm investido bastante nisso. Você tem uma forma limpa e eterna de energia para produzir. É um pouco caro e demanda muita tecnologia nos últimos 30 anos para produzir. Só que ano passado ou no ano anterior, eles pela primeira vez conseguiram. É um artigo da Nature, acho que do ano passado ou do ano anterior, que eles conseguiram retirar mais energia do que colocaram. Então foi a prova de conceito mais bem sucedida no ano passado. Só que nesse National Ignition Facility que eles têm lá, eles fazem não só esses experimentos de fissão nuclear, mas aí também eles fazem outro experimento, que é o de onda de choque. Fusão. Outro experimento que eles fazem lá é de onda de choque. E o que eles fazem? Como eles têm um laser muito potente, a radiação desse laser também carrega uma pressão. A pressão de radiação desse laser você também consegue usar. E aí o que o pessoal faz experimentos tanto de difração, quanto espectroscopia, quanto outros experimentos usando raio-x, usando o laser lá. Só que nessa configuração, a pressão que esse laser super intenso carrega é muito, muito mais alta do que a gente conseguiria com uma célulazinha de diamante. Bom, isso aqui é um experimento de difração de pouco tempo atrás. Isso aqui é um experimento de EXAFS, também usando o facility lá. Acho que não está aqui. Mas a faixa de pressão que se sonda com esse tipo de coisa, na verdade é proporcional com a intensidade do laser, você definindo a intensidade como a energia do pulso que você tem, dividido pela largura temporal do pulso, e dividido pela área de focalização do feixe. Então, se você equaciona isso daqui, você consegue ter uma alta pressão e alta temperatura brincando com esses parâmetros. Para os Sirius, quer dizer, isso não é um experimento que a gente vai iniciar fazendo, mas mais para o futuro. Mas para os Sirius, o que dá para fazer com isso é com um laser não tão potente com laço. Como a gente tem a possibilidade de ter um feixe bem focalizado, a gente pode brincar com isso daqui, com a área da focalização e com a escala temporal também. Nas condições lá do Sirius, a gente consegue, esqueci de colocar aqui, mas com um laser relativamente simples, uma coisa vendida, um laser desbancado, mais ou menos dessa mesa, consegue chegar àquelas pressões lá do Titanic, de 5 terapascal, que é maior do que a pressão do centro de Júpiter, a temperaturas de em torno de, acho que 100 milhões de Kelvin, que é mais ou menos próximo da temperatura do centro do nosso Sol, e também numa outra configuração até chegar a campos magnéticos de 500 Tesla, que é 100 vezes maior do que o que a gente tem hoje aqui. Só que aí, para que isso? Mas a gente, seria legal fazer, mas tudo bem, a gente não tem fôlego para fazer tudo ao mesmo tempo, só que a gente só fez uma brincadeirinha, fez uma prova de conceito, que foi pegar grafite e aí jogar com um laser super intenso lá em São Paulo. Isso a gente fez 2 anos atrás, e com o intuito de ver o que acontecia se a gente conseguisse produzir uma onda de choque lá no grafite. O que a gente observou foi que a gente modificava bastante a estrutura da superfície irradiada com aquela onda de choque do laser, não tão potente, mas um laser com uma duração de pulso curta, e aí medindo com rama visível, a gente via a diferença gritante entre o grafite original para o grafite final, para o material final,
que na verdade se assemelhava a um diamante. E aí, bom, tudo bem, hoje a gente ainda não tem a possibilidade de ter difração com feixe nanométrico, mas aí é o que a gente foi lá na microscopia eletrônica, fez difração de elétrons nesses microcristais ou submicrocristais, e aí viu realmente, quando você fazia a difração no grafite, era só um grafite normal, mas aí quando você via nessas partes irradiadas, você tinha os picos de difração que ele estava realmente. Essa onda de choque transformou o grafite em diamante. Além de ter uns nano-onion rings, não sei para que serve isso, mas o pessoal lá da microscopia gosta de inventar algumas coisinhas novas. Bom, aí a gente deformou o grafite e realmente observou algumas coisas estranhas que a gente não avançou muito para frente. Bom, em resumo, e esse daqui é um outro exemplo de uma outra área que é importante, não só daquelas que eu mostrei lá no início, materiais baseados em carbono. Tem bastante gente hoje no Brasil que estuda isso, estuda processo de autoexpressões. Tem muita gente que estuda grafeno, nanotubos, várias coisas de autoexpressões. Então é outra área importante aqui no Brasil. E aí, se você olha para uma visão mais ampla da ciência, você põe no mapa, no diagrama de fase de temperatura e pressão, e vê o que tipo de coisa você conseguiria estudar, você vê várias áreas da ciência englobando. Tanto o magnetismo, que eu vou mostrar amanhã, esses materiais baseados em carbono, tem um monte de efeitos que você consegue ver. A parte de geociência, que eu não falei aqui, mas foi o que motivou toda a implementação de técnicas. Quanto a esses materiais que são observados, que existem nas condições de outros planetas, e talvez a gente consiga chegar naquelas condições para produzir materiais úteis para a nossa vida, quanto supercondutividade. Então tem um range grande, se você expandir essas possibilidades, você consegue ver várias coisas novas importantes. E isso, na verdade, o nosso diretor me sugeriu de fazer esse slide aqui. O que ele fala é que você olha na história da ciência mundial, muitas das pessoas, dos prêmios Nobel que aconteceram porque foi numa situação que você criou algo novo e se possibilitou ter uma descoberta que não era possível antes nas condições anteriores. Em particular, por exemplo, o Ohms descobriu a supercondutividade quando teve hélio líquido, o Bridgman também quando implementou as técnicas de autoexpressões. E aí você olha, então, mas tem um monte de gente que já fez tudo, mas olha o tanto de gente que já ganhou prêmio Nobel olhando para magnetismo, ou supercondutividade, ou técnicas de raio-x, baixa temperatura e autoexpressões. Então, assim, o nosso diretor e alguns outros professores mais experientes falam que nas condições de possibilitar abrir os nossos horizontes para fazer algo novo em condições que não existiam antes, pode nos dar um retorno bom. Bom, acho que era isso. Uma pergunta? Tempo para perguntas. Tem 1, 2, 3 já. Vamos começar. Falando de altas pressões, eu gostaria de saber se no Sirius vai ser possível fazer experimentos para hidrogênio metálico. Na verdade, a gente tem um aluno de iniciação científica que está começando no mês que vem, que vai implementar um arranjozinho, na verdade é uma caixinha, que é o que a gente precisa para poder fazer esses experimentos. Hidrogênio metálico, bom, acho que talvez eu falei de H2S aqui, mas hidrogênio metálico é uma outra motivação grande, porque acho que ano passado também o pessoal de Harvard descobriu a fase de hidrogênio metálico em condições de altas pressões. E isso é o primeiro passo para se descobrir supercondutividade em hidrogênio
que foi o que foi previsto 40 anos atrás pelo Ashbrook. A parte de hidrogênio metálico, naquela configuração de hidrogênio metálico, em princípio vai ser possível sim no Sirius, se o nosso aluno de iniciação novo conseguir fazer a caixinha, que é o problema. Então, tanto para H2S quanto para hidrogênio, o problema, na verdade, é como colocar esse gás dentro da célula de pressão. Por exemplo, a gente tem um setup de usar gás dentro da célula de pressão, só que isso funciona para gases não nocivos, digamos assim. Que aí você usa um compressor e injeta o gás lá e faz o gás numa condição de pressão baixa. No caso de H2S, ele é altamente corrosivo e reage com tudo, então impossibilitaria da gente usar esse setup para todos os outros experimentos. Hidrogênio tem o problema que ele reage com aço normal que a gente tem lá no compressor, e aí pode causar outros problemas, além de que ele é explosivo, então tem uma questão de segurança. O que se faz para esses dois gases, na verdade, você tem uma caixa criogênica que você baixa a temperatura de um container lá embaixo com hélio líquido, e aí dentro você coloca um outro container lá dentro, onde você injeta gás. O gás pode ser o H2S ou pode ser o hidrogênio. A temperatura em que o gás se torna líquido para hidrogênio e H2S é maior do que a temperatura do hélio líquido. Então, quando esse gás entra em contato com aquele container lá que está em baixa temperatura, ele se transforma em líquido. Aí você põe a sua célula de pressão aberta lá dentro, você injeta o gás, ele se transforma em líquido, o líquido sobe, entra dentro do furo, e aí você vai ter o hidrogênio ou o H2S lá dentro da sua célula de pressão. E aí você só tem que ter uma forma controlada de, lá, nessa condição de com gás, líquido, tudo, você fechar a sua célula lá. Então você tem que ver o que está acontecendo, e aí tem um passante mecânico para fechar ela lá dentro. E aí você consegue confinar. Isso é o que, na verdade, o nosso aluno vai fazer no próximo ano. As outras pessoas que fazem esses experimentos em outros lugares fazem isso, mas normalmente o que o pessoal faz ou lá em Harvard, que é o Isaac Silveira, que trabalha com isso, ele tem na universidade dele um setupzinho para fazer isso. Ou o Eremetz, lá na Alemanha, no Max Planck, ele também tem um setup para carregar isso. O problema é que aqui no Synctron a gente tem que fazer de uma forma que é user-friendly e que é segura. Então não dá para simplesmente gastar a vida dos alunos lá do pessoal do Max Planck ou de Harvard. Então a gente tem que fazer uma forma que seja universal e que funcione para qualquer usuário que queira estudar isso. Mas isso é uma coisa que a gente tá no nosso horizonte, a gente está planejando e fazendo para possibilitar fazer experimentos tanto em hidrogênio metálico, ou quem sabe no hidrogênio supercondutor daqui a 2 anos. Então, o hidrogênio, na verdade, seria... se tudo funcionar em uma certa condição de pressão, ele seria supercondutor à temperatura ambiente. Então, isso está no horizonte. A gente espera que seja possível, sim. E a outra pergunta que eu tenho é sobre aquela valência do Európio, né, que vocês fizeram o experimento. O sistema precisa manter a eletroneutralidade, certo? E como é que isso é mantido com essa mudança de valência? Esse elétron ele tem que ir para algum outro lugar. Então, o elétron não desaparece. Isso está certo. Então, a valência lá, o 2+, e o 3+, o que acontece é uma transferência de carga do íon 4F para o íon 5D. Então, a definição daqueles valências lá, ele continua lá no Europa, mas ou ele está ligado ao Europa, ou ele está numa banda que é compartilhada. O 5D ele é bastante hibridizado com os átomos vizinhos, enquanto o 4F é mais localizado. Mas o elétron continua lá. Tá, e qual que é o composto? É óxido de Europa? Lá é óxido de Europa. Európio é oxigênio. Tem um outro estudo que o pessoal fez em európio metálico, európio puro, que aplicou pressão também, e aí o pessoal na década de 80 fez experimentos de Channes, e aí viu que aqui eu estou aplicando pressão e está mudando a valência. Só que ele fez com a análise de dados, meio que ajustando as gaussianas, ajustando as lorentzianas lá, e aí inferiu que estava mudando. Só que ele esqueceu de ver que a estrutura do átomo também estava mudando.
Então, a análise dos dados meio que comprometeu o resultado final dele. Ele estava achando que a valência do európio metálico estava mudando, aí depois a gente refez os experimentos com mais cuidado com várias coisas e viu que não mudava. Európio metálico, na verdade, também foi descoberta subcondutividade nele recentemente. Só que para ter subcondutividade, era necessário que não tivesse magnetismo. Então, você mudando a valência, você vai para um íon não magnético, poderia aumentar a subcondutividade. Só que tem que ter alguns cuidados. Obrigado. Sobre as questões das valências, eu acho que a gente vai falar... Falou-se muito de valência aqui, mas esse conceito se torna algo mais ou menos frouxo, no sentido que a gente não está falando em uma transferência de carga completa de um átomo para outro. É lógico que as cargas estão por ali, elas só estão mais ou menos localizadas em algum átomo ou em algum determinado nível eletrônico. Então, nesse caso específico, não é que o oxigênio passou a ser 3-, né? Não é isso que a neutralidade de carga é garantida, só que você não tem mais as cargas populando um determinado nível, ela passa a ser mais ou menos deslocalizada ou ser compartilhada em bandas. Então, esse é um conceito que não é só nesse caso, tem várias outras situações onde se usa essa terminologia valência, 2+, 3+, mas isso aí, na verdade, na minha opinião, deveria ser banido. Mas é um conceito que ajuda muito, é uma aproximação boa para descrever os átomos, os diferentes sistemas, mas é um conceito que leva a muitos erros de interpretação, porque é simplesmente como você está populando mais ou menos determinados níveis eletrônicos, tá? E como você está compartilhando carga com seus vizinhos. Às vezes, inclusive o oxigênio, ele não tem a sua camada 2P completamente preenchida. A gente usa o termo oxigênio 2-, mas existem lacunas, existe espaço ainda para jogar elétrons nessa camada do oxigênio. Então é um conceito que tem que tomar com muito cuidado esse conceito, essa interpretação de valência em todos os átomos, tá? Até só complementando, por exemplo, aquele estudo que a gente viu lá, que é a teoria de ligação de valência super usada, também é outro caso, que você tem que ter bastante cuidado com aquilo. Então, no fim, se você tem uma técnica que você consegue determinar, ou consegue sondar diretamente a estrutura eletrônica, como está distribuído os elétrons nos orbitais, é o ideal. Narciso, nesses experimentos com onda de choque do grafite, como que vocês determinaram a pressão máxima alcançada? Como que você faz? Uma boa pergunta, a gente não determinou. O que a gente não tinha como determinar naquele caso, porque a gente usou um laser lá em São Paulo, no IPEM, e para determinar a pressão em ondas de choque, você precisa ter um setup experimental diferente, chama VISAR, que é um espectrômetro visível. Com interferometria você consegue determinar qual que é a velocidade da onda de choque. Da velocidade de onda de choque existem umas relações, que é relações de Rougonniot, que você tem uma relação entre a velocidade da onda de choque com a pressão e a temperatura. Nesse caso lá que a gente fez esse experimento, a gente não tinha esse setup de VISAR para determinar isso, a velocidade da onda de choque. O que a gente achava usando aquelas relações lá de que a pressão e a temperatura vai ser proporcional à intensidade dividido pela largura do pulso e a área de focalização, a gente estimou que a pressão e a temperatura seria uma certa pressão. A gente calculou isso. E aí uma prova que isso estava mais ou menos próximo da nossa estimativa é que a gente conseguiu passar da fase do grafite para o diamante. E aí a pressão que normalmente se passa da fase do grafite para o diamante, existem outros estudos que o pessoal fez isso e determinou, que por exemplo, para uma transformação direta você tem que estar na temperatura de 2.600 graus e pressão em torno de 15 gigapascal. Então,
apesar da gente não ter medido lá no experimento, a gente sabia qual que era a condição que a gente precisava. E aí, pela aquela relação, a gente sabia qual que era a intensidade do laser que a gente precisava. A outra questão é, já é possível fazer essas medidas de resistividade aqui na XDS? E aí eu não sei mesmo, eu gostaria de saber como que está a evolução da pesquisa de determinação de coeficiente de transporte em alta pressão. Por exemplo, a viscosidade. Em princípio é possível obter, mas não é simples, né? Resistência ou... Resistividade. É possível medir aqui? E coeficiente de transporte em alta pressão. Como que... Deixa eu passar para o Ricardo. Então, a gente fez um experimento de resistividade com o nosso pulsista verão em janeiro. A gente é capaz de medir, mas a gente ainda não é muito sensível para materiais supercondutores. Então, a gente não tem estrutura de eletrônica para medir sinais muito baixos. Então, a gente consegue fazer experimentos em alta pressão para materiais com resistência alta. A resistência baixa a gente ainda não tem, mas a gente pretende... Eu submeti um projeto para pedir já isso, para conseguir ter estrutura para medir transporte em coisas mais baixas. Mas toda a infraestrutura para fazer os contatos a gente tem sim. Então, o Ricardo fez pós-doc lá na Alemanha, justamente trabalhando com experimentos de resistividade em altas pressões. A dúvida é sobre as técnicas que eu consigo acoplar hoje aqui na linha, já em funcionamento. Eu sei que dá para fazer rama, tem alguma outra técnica que dá para acoplar? Então, por enquanto dá para fazer rama visível. Isso, acho que as práticas dessa semana vai ser feita com isso. Luminescência de Rubi só para calibrar a pressão. Um setup de laser heating, de aquecer a amostra com laser de alta potência, também está implementado nesse mesmo setup óptico que é usado Rama. Não está ainda disponível para usuários, mas é uma coisa que está, por enquanto a gente está fazendo pesquisa interna, mas está sendo feito. De outras técnicas, em outros síntonos é disponível outras coisas como espalhamento brilhoante, algumas outras técnicas, mas aqui o que a gente está fazendo é desenvolver algumas técnicas acopladas ao experimento de difração de raio-x, mas coisas que quando você une com o experimento que a gente está fazendo na linha, você consegue tirar uma outra informação, você consegue se complementar para você tirar uma ciência de outro nível. Várias outras técnicas que são feitas em laboratório, a gente sabe, desconhece que existe, mas a gente acaba não atacando, porque a nossa missão aqui é fazer as técnicas usando raio-x, e aí se acopla algumas outras técnicas complementares, porque se fazer ao mesmo tempo é bastante útil. Uma outra técnica, por exemplo, é o que o Ricardo está implementando, que é de resistividade. Então, se conseguir fazer experimento de resistividade ao mesmo tempo que você está fazendo experimento de difração, é algo útil. Se, por exemplo, sondar, no caso, a supercondutividade, e aí você conseguir sondar tanto a resistividade quanto a difração exatamente na mesma condição, exatamente na mesma amostra, na mesma medida. Então, isso é algo útil, isso é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Outros experimentos, aí a gente tem que ver o que é que a gente vai fazer no futuro. Mas se vocês tiverem alguma ideia, sempre, no fim a gente está sempre aberto a ver alguma coisa que é bom para os usuários, bom para a comunidade, e se quer colaborar ou fazer alguma coisa em conjunto para desenvolver algo melhor. E não é só difração, né? Espectroscopia, difração e espectroscopia. Isso. Você pode medir ordem a longa distância, a longo alcance, ordem de curto alcance e estrutura eletrônica. E magnetismo. No mesmo experimento já existe muita informação sobre as propriedades do material, né? Eu achei que você estava pensando em técnicas além das técnicas de raio-x, mas além da de raio-x tem o Raman e a resistividade, mas aqui de raio-x tem difração, tem espectroscopia de raio-x, EXAS não funciona muito bem, mas tem de cruísmo magnético também, que isso a gente já faz. Isso faz relativamente bem.
Eu não conheço bem o setup de como vocês fazem resistividade. Vocês posicionam os contatos na ponta do diamante? Vocês litografam na ponta do diamante o contato? Como é feito isso? Você usa fios normais, então você tem que isolar o gasket com uma camada isolante de alumínio ou com alguma outra coisa, como o gasket é metálico, como o Arthur falou. Aí você vai com um fio de 10 microns, e aí põe a amostra primeiro, põe os fios em cima da amostra e o outro diamante de cima aperta o fio na amostra e dá o contato. Esse é um jeito difícil, você precisa de paciência para fazer tudo isso. Aí o que a gente está tentando fazer agora é comprar diamantes já com os contatos litografados. Então aí o contato já está lá, você só coloca a amostra e mede normalmente. Então, no caso, tu mede a gacheta também, se tu colocar os fios. Não, porque a gacheta vai estar isolada. A gacheta você vai isolar. Então você vai fazer o fio chegar só na amostra. Você vai isolar. Porque se de fato... Esse é um grande desafio quando você vai montar o experimento de resistividade. Você precisa isolar a gacheta. Porque se você não isolar a gacheta, você vai ter um curto lá e não vai medir nada. Então é um desafio isolar, mas é algo bem estabelecido. Isso é algo que, sei lá, muitos grupos no mundo fazem isso. Então precisa de paciência, mas dá para fazer. Obrigado. Nesse experimento, como é que eu faço para diferenciar, por exemplo, se eu estou tendo uma estrutura host-guest ou estou tendo um novo material foi sintetizado, no caso? Qual experimento você disse de difração? Isso, difração de altas pressões. Então, olhando para... Por exemplo, se eu for lá na... deixa eu voltar aqui. Nesse daqui, na verdade, eu tinha uma coexistência de duas fases. E aí, pelo ajuste dos dados, eu consegui determinar como que... Na verdade, eu tenho outra conjunto de dados. Pelo ajuste, eu conseguia saber quanto que era a fração do volume que eu estava numa fase cristalográfica e a fração do volume que eu estava na outra fase cristalográfica. E aí ele coexistiu numa faixa de pressão relativamente grande, 44 GPa até 59. Eu tinha essas duas, que uma ia diminuindo e a outra ia aumentando. Então, pelo o ajuste dos dados de difração, pelo refinamento dos dados de difração, a gente conseguia determinar isso. Pelos dados de Mosbauer aqui também, aí era mais simples, você viu os dois pips das duas configurações. Só que... Então, dependendo da técnica que você usa, você vai ver uma média. Você vai ver ou a média das duas coisas, ou se você tem uma sonda bem pequena, às vezes você consegue fazer um mapa. Por exemplo, se tiver um feixe nanométrico, você consegue fazer um mapa e ver que alguns grãos vão estar numa fase e outros grãos vão estar em outra fase. Então, depende do tipo de técnica que você usa, da condição que você está, do material. Mais perguntas? Aqui mais uma. Nós vamos ficar aqui até 12:30, gente. Essa é a última. Existem materiais mais duros que o diamante. O uso desses materiais melhoraria as condições experimentais? E se sim, por que eles não são usados ou eles já são usados? Qual que é o material mais duro? Se eu não me engano, por exemplo, o nitreto de boro, ele é bem mais duro. Não. Não? Não. Então, tem, por exemplo, carbeto de boro, B4C, é quase tão duro quanto diamante, só que ele é opaco. E aí você tem, ele é policristalino, então você tem uma contribuição, para experimentos de difração, você tem uma contribuição grande da difração do carbeto de boro. Nitreto de boro tem duas fases, a fase cúbica e a fase hexagonal. Uma é mais dura do que a outra, mas também, mesmo o nitreto de boro cúbico, você dá para ter um material que você isola mais ou menos os picos de Bragg, dá para fazer alguns experimentos. Em vez de usar o diamante, o site, aonde o diamante está, às vezes ajuda. Tem um site de nitreto de boro cúbico, ou mesmo o B4C, só que furado. Então isso ajuda. Hoje a gente usa carbeto de tungstênio, só que ele é mais pesado. Então, para alguns experimentos ajuda usar outros materiais, mas que eu saiba, todos esses, nitreto de boro,
carbeto de boro, eles têm uma dureza próxima da de diamante, mas não maior. E aí tem uma propriedade bem específica que é a transparência, que você precisa disso para você calibrar a pressão, fazer luminescência, fazer o mesmo rama visível, você precisa de um material transparente para você olhar a amostra, olhar o que está acontecendo lá. E isso, que eu saiba, até hoje é diamante. Um material mais duro do que diamante é aquele diamante nanopolicristalino que eu mostrei lá, que aí só um grupo no Japão consegue fazer por enquanto. Que aí aquele sim, ele realmente tem uma dureza maior do que o diamantes naturais ou o diamante sintético. Aquilo ali, na verdade, não sei se foi inspirado por isso, mas existe, eu não lembro aonde, não sei se é no Rio Grande do Sul ou em um ponto, que tem um ponto que o pessoal encontrou diamante nanocristalino, sim. Só que aí o que o pessoal, tem um ponto aqui no Brasil que o pessoal encontrou isso, só que em grãos bem pequenos, que o pessoal, mais o pessoal de geociências estudando isso, relaciona aquilo com material que foi de uma caída de um meteorito. Então, isso é uma condição. Por exemplo, aquele exemplo lá do diamante super duro, do diamante nanocristalino, que foi sintetizado, é um exemplo que aquilo pode existir numa condição que veio de outro planeta. E aí aqui o pessoal conseguiu sintetizar isso. Mas que eu saiba, não tem outro material aqui que seja mais duro que diamante. Se existisse, sim. Se existisse um material mais duro que diamante e transparente, a luz visível, isso auxiliaria, com certeza. Porque aí você conseguiria ir para uma pressão bem mais alta, você conseguiria aplicar uma força maior com a mesma área. Que hoje a gente está no limite a gente sempre vai para o limite de quebrar os diamantes. Então, isso ajudaria. Desse daqui? Esse aqui é o volume, a compressão do volume. Você tem o volume inicial da célula unitária, e aí você está aplicando a pressão, você está comprimindo as três coordenadas, o A, B e C, mas aí aquilo ali eu estou plotando o volume da célula unitária. Então basicamente a fração do volume final dividido pelo volume inicial da célula unitária. Tem uma outra equação de estado que é a variação do volume ou variação de outras propriedades com função da temperatura. Essa é uma das equações de estados, que é o volume com a função da pressão. Bem. Mais perguntas? Ali tem mais um. Por exemplo, se a gente pegar uma amostra sintetizada no hidrotermal, né? Dada a ordem de grandeza, em que aqui no caso é gigapascal, hidrotermal talvez seja, ou com certeza menor, durante a rampa em que você faz a análise, ou seja, onde você vai aumentando a pressão para analisar, não poderia ocorrer a chance de desconfigurar o material por justamente durante o processo de síntese ter sido usado a pressão para fazer esse tipo de novo material? Sim. Essa é uma das razões que aquele material lá, o diamante nanocristalino, só tem um grupo no mundo que faz. Que a rota de crescimento, a velocidade de subir e descer, a temperatura e a pressão, e as condições de estabilidade, quanto tempo você tem que ficar lá, quanto tempo você tem que retornar, essa rota é crucial. Normalmente aquilo lá, se eu não me engano, o pessoal sobe a temperatura lentamente, pelo menos a parte da receita que o pessoal divulga. Tem umas partes que o pessoal não divulga. Mas até onde até onde é público, a rota se aumenta a temperatura lentamente, e aí depois você joga a pressão de uma vez e espera um tempo lá, e depois você retira de uma vez. E aí você faz cristalizar e formar a fase policristalina do diamante e ficar estável. Então, as rotas é bem crucial. E aí isso é uma coisa importante, por exemplo, para medidas em síncrono. Porque se simplesmente ficar testando um monte de rotas é uma coisa. Só que aí no síncrono a gente tem uma capacidade diferente, que é você sondar ou com difração, ou com espectroscopia, ou com as coisas, essa rota de crescimento.
Então você consegue aplicar as condições na amostra e aí ver in situ o que está acontecendo, ou por difração, espectroscopia ou outras coisas. E aí você consegue, eu vou seguir uma rota, mas aí eu vou vendo se o negócio está indo na direção certa ou não. Então essa é uma forma de você consegue fazer medidas in situ, que você acompanha essa rota de subida e descida, é uma das formas de tentar estimar qual que é o melhor caminho. Resumindo, né, você não vai tentar fazer uma síntese aqui, tentar descobrir como fazer uma síntese no simples, você vai tentar entender por quê, né? Por que é importante. Isso. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então, você precisa de muitos parâmetros, né? Quais são os outros parâmetros que você pode, nessa linha de condições extremas, quais são as outras condições extremas que você pode colocar na amostra? Baixa temperatura, altos campos, quais são os outros parâmetros que você pode manipular para fazer um experimento? Então, eu mostrei algumas técnicas, principalmente nessa linha, mais experimentos de espectroscopia de raio-x e de fração de raio-x. Nessas condições, a gente pode ir tanto para baixa temperatura, hoje a gente consegue fazer experimento em 2,5 Kelvin, e em alta temperatura, com os lasers que a gente tem hoje, em torno de 3.000 graus, mas lá, usando um outro tipo de laser, a gente conseguiria ir até 8.000 graus, mais ou menos, graus Celsius. Então, de temperatura a gente consegue ir de 2,5, ou se a gente for aprovado um outro projetinho lá, 0,5 Kelvin, até 8.000 graus. De pressão a gente vai conseguir varrer um range bem grande, já mostrei. De campo magnético, hoje a gente consegue ir até um campo baixo, até 1 Tesla, mas aí com um campo bem simples a gente conseguiria ir até 2 Tesla, usando na configuração de células de pressão para sondar magnetismo. E aí, normalmente, o que está previsto lá, a gente usar um IBA supercondutor que a gente consegue ir até 11 Tesla. Isso um campo magnético estático. Uma outra configuração, depois que tiver tudo funcionando e a gente tiver um tempinho e cegar um pouco e a gente for pensar no negócio de onda de choque, aí sim a gente consegue brincar um pouco mais e ir naquela condição de na posição da amostra, na posição onde tiver o feixe raio-x, chegar a um campo de 500 Tesla. Mais ou menos. Perguntas a mais? Você falou que tem como fazer pressão e temperatura ao mesmo tempo. Vocês esquecem a amostra com laser externo, é isso? Isso. Como vocês aferem a temperatura? A linha de luminescência do Rubi desloca também com a temperatura? A gente mede radiação de corpo negro. No setup óptico que tem lá, a gente tem uma câmera de infravermelho, então a gente mede espectroscopia de infravermelho basicamente, e aí você consegue ajustar a curva de radiação de corpo negro, aquela equação de Planck lá, e aí daquela curva você estima a temperatura. Esse ajuste da radiação de corpo negro com a velocidade da câmera que a gente tem, com a eficiência da câmera na faixa de comprimento de onda que a gente tem, funciona muito bem acima de 1000 Kelvin, acima de 700 graus Celsius. Abaixo disso não é tão preciso, só que aí tem outras formas de fazer, ou trocando a câmera, ou usando uma outra coisa que a gente está previsto também implementar depois, que, como esse também é o setup de Raman, se você faz Raman na posição lá, só que se você tem resolução para olhar os picos Stokes anti-Stokes, pela relação dos Stokes anti-Stokes, você conseguiria determinar a temperatura nessa baixa temperatura. Quer dizer, nessa faixa de 0 a 1000 graus. Mas isso é uma coisa que a gente está vendo. Se a gente usa os Stokes anti-Stokes, ou talvez o mais fácil seja simplesmente trocar a câmera. Mais alguma pergunta? Temos ainda 1 minuto. Fazemos 1 minuto de silêncio? Não. Obrigado. Você tinha comentado sobre
um experimento de pressão que amorfizou o material. Era um material cerâmico, metálico, e por que isso aconteceu? Se eu não me engano, era um material baseado em carbono. Você lembra? Acho que foi o pessoal lá do norte. Tem vários, na verdade. Tem vários. Assim, digamos que materiais... por exemplo, um deles que é polietileno, que é uma coisa que a gente fez interno aqui. Foi um dos projetos que fez. E aí se chega até uma certa configuração de 15 ou 20 gigapascal. E aí você vai aplicando pressão, você vai induzindo uma ordem cristalina melhor, e aí de repente o negócio amorfiza completamente. Então, dependendo do material, digamos principalmente materiais mais moles ou materiais mais leves, é muito mais fácil disso acontecer, de se amorfizar. Então, mas assim, teve vários usuários que fizeram e observaram esse tipo de efeito. Ou às vezes outros casos que o pessoal tinha um material amorfo, tinha um material que não era cristalino, aplicou pressão e você gerou uma rota de crescimento para cristalizar o material também. Nem mais uma pergunta. Acho que estamos liberados para o café, então. Bom.